Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Prometo a vocês que eu vou ser sucinta nas minhas palavras nesta noite de hoje, porque nós podemos dizer que o Senhor ele foi muito bondoso conosco nesse dia de hoje, nesse culto. Nós fomos muito edificados, principalmente quando há testemunho. Testemunho, a gente vê o Senhor operando no meio da igreja. Amém? Glória a Deus. Abra no Bíblia de vocês aí no livro de Gênesis, no tema da nossa campanha 4150. Muito obrigada, pastor Alberto, pela oportunidade de mais uma vez poder falar da palavra do Senhor. Os líderes da tarde da bênção, Deus abençoe a vida de vocês. Eu louvo o Senhor por mais uma vez Ele me dá uma oportunidade e peço a misericórdia dele. Tem uma pastora, minha amiga, que ela diz assim, que quando ela está no estreito com Deus, ela fala assim: Deus, me usa ou me mata. Eu falo: Deus não me mata não, me usa. Glória a Deus. O tema da campanha se encontra no livro de Gênesis 41, 50 diz: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória a Deus. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Como eu já disse, eu vou ser bem sucinta, eu quero ser breve, mas hoje, nessa tarde, o Senhor ele me trouxe algumas chaves a respeito desse texto sagrado. Todos nós conhecemos José, até hoje já foram faladas muitas vezes aqui a respeito da história de José, de quando José chegou até esse ponto aqui para falar sobre o nome dos seus 2 filhos. E toda vez que nós lemos esse versículo, nós achamos maravilhoso e até nós olhamos para a nossa situação, para a nossa vida, e nós apegamos a este versículo, trazendo ele como um incentivo para nós. Porque nós vivemos situações talvez não igual a de José, porque muitos aqui não passaram o tempo que ele passou no cárcere, mas nós vivemos situações de dificuldades. Então, quando a gente ouve isso aqui, a gente fala: Manassés, uau, isso aqui é bom demais, isso aqui é bonito demais. Deus está fazendo eu esquecer do meu trabalho, do meu sofrimento, de todas as humilhações. E aí, quando chega em Efraim, é melhor ainda, porque a gente entende que Deus ele faz a gente crescer na terra da nossa aflição, no meio da humilhação, no meio das dores, das lutas, da dificuldade. Então, é um motivo para glorificar o nome do Senhor através desses versículos. Mas quando a gente lê e presta atenção nisso aqui, a gente precisa de entender que para José prosperar, ele precisou de esquecer o sofrimento. Para ele prosperar, ele teve que ir no passado dele e superar tudo aquilo que ele viveu. E eu quero trazer alguns pontos aqui, como eu já disse bem breve, que eu não quero estar prendendo a igreja demais nessa noite de hoje. E eu quero trazer alguns pontos aqui que foram as superações de José. Eu vou trazer 4 pontos. E eu queria muito assim que eu tivesse tido mais tempo para mim poder aprofundar sobre o primeiro ponto de José, porque é algo muito sério que o Senhor palestrou nessa tarde de hoje no meu coração, que a primeira superação de José foi a rejeição. E eu acho lindo que a Eliane está ali, porque ela é muito boa nesse negócio aí das Bíblias aí. E eu gostaria que você colocasse aí na tela Gênesis 25, 28, que nós vamos começar a entender a rejeição que chegou através dos irmãos de José até José. A gente vai entender porque o texto sagrado diz que amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava mais a Jacó. Quando nós voltamos lá em Gênesis, nós já começamos a ver uma raiz de rejeição dentro dessa família. Nós já começamos a ver uma raiz de rejeição dentro desse lar. Nós vemos aqui
o pai de Jacó, amando mais o seu irmão do que ele. E quando nós começamos a caminhar mais um pouquinho, lá em Gênesis 29 e 31, nós vamos ver aqui um cenário ainda mais terrível do que esse cenário de Isaac gostar mais de Esaú. Porque às vezes tem uma mãe que ela olha para um filho, aquele filho ele é mais doentinho, aquele filho ali teve uma gestação mais complicada e talvez ela pode olhar para ele e se apegar um pouco mais a ele. O pai se apega mais ao filho devido às condições desse filho. Mas quando nós chegamos aqui em Gênesis 29, 31, nós vemos aqui que era algo muito mais sério dentro dessa família do que aquilo que a gente viu ali, que era o amor de Isaac por Esaú. A gente chega ali e a gente vê que, vendo o Senhor que Leia era aborrecida, ou Leia era, em algumas versões, rejeitada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Nós chegamos nesse contexto de Gênesis 29, 31, e nós vemos aqui uma família onde que um esposo, ele rejeitava uma esposa. Então os filhos daquele relacionamento, eles cresceram ali vendo uma rejeição. Os filhos desse matrimônio ali, o texto sagrado nos diz que uma certa feita, eu acredito que em Gênesis 37, no 4, numa certa feita, não é esse não. Numa certa feita, a Leia, Rúben, ele traz mangáboras para sua mãe Leia. Raquel, ela sente desejo de comer aquelas mangáboras, mas o texto não fala para nós, mas o desejo dela era porque aquilo ali fazia com que as mulheres ficassem férteis. Então a intenção do coração dela era que ela comesse aquilo ali e ela poderia frutificar, ela poderia vir gerar, ela poderia vir trazer esse filho que era tão desejado do coração dela. E ali naquele cenário ali, eu imagino que os filhos, principalmente o primogênito Rubens, porque ele vê essa negociação por simplesmente um momento de se sentir realizada como esposa no leito de alguém. Porque ela pede as mangáboras, em troca ela deixaria que Jacó dormisse com ela. Então nós vemos aqui um contexto de rejeição dentro de uma família e os filhos presenciando isso aí. Essa rejeição leva os filhos de Jacó a sentir raiva de José. Essa rejeição, vamos trazer por exemplo, vamos ter um exemplo aqui. Se um filho vê uma mãe ser maltratada, se um filho vê uma mãe sendo humilhada, aí ele olha diante daquele meio-irmão, o que vocês acham que esse filho vai fazer? Qual será a reação desse filho? Qual será a forma que esse filho vai se portar com o seu meio-irmão? Porque aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, de ver todo um amor sendo depositado em uma pessoa e a outra pessoa sendo renegada, e a outra pessoa sendo rejeitada. Eu vou ser sucinta, como eu falei, mas eu preciso de passar isso aqui, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, que passeia no meio da congregação, vai trazer cura em certos corações aqui nessa noite de hoje, porque o Espírito Santo de Deus, ele não ministra a palavra, ele não lança a palavra ao vento, ele não lança a palavra em vão. E eu creio que o Senhor, ele está falando já em alguns corações aqui nessa noite de hoje. Então, José, ele vive um cenário de rejeição pelos irmãos dele, devido a algo que já tinha sido
dizer aqui, peraí, eu vou vender, eu quero comprar a do meu irmão, então isso para mim não é valorizado, eu não valorizo isso aqui. Será que os irmãos de José não tinham medo de perder o direito da primogenitura? Porque ele é o filho preferido do pai. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele de cena, porque nós corremos o risco de perder o lugar. Só que a gente precisa de entender que quando o céu determina um lugar, não tem ninguém que tira aquele local que o céu determinou para você estar. Eu acho interessante porque a rejeição de Jacó por Leia pairava nessa família. A rejeição estava naquela porta. E a rejeição, ela suscita inveja no coração dos irmãos. Inveja de quê? Inveja do relacionamento com o pai. Inveja por quê? Inveja por causa de uma túnica. Uma túnica na Bíblia dá uma representativa de um governo, dá a representação de um rei. Então a inveja sai daquele coração ali, sai daqueles corações ali, por causa de uma túnica. É interessante esse negócio, porque o que trouxe a inveja foi a rejeição do amor do pai. Porque o texto sagrado nos diz que o pai, ele amava mais a José do que os outros irmãos. E faz uma túnica para ele. E eu acho tão tremenda, e eu não vou explanar tanto isso aqui, mas a túnica desperta o desejo dos irmãos de José de matá-lo. Eles planejam matar. Só que vai um lá e fala assim, não mata não. Joga ele no poço, joga ele na cisterna. Aí vem os mercadores, vende José para os mercadores. Eles não tentam. No momento eles pensaram em matar. Só que depois eles mudam o roteiro, a rota. Porque eles pensam assim, não, nós não vamos matar, mas nós vamos manchar a sua história. Não, nós não vamos matar, mas nós vamos matar aquilo que Deus projetou. Peraí, não, nós não vamos matar, mas nós vamos manchar aquilo que o céu já decretou. É como se eu visse o Senhor apagando manchas de palavras que foram liberadas sobre a vida de pessoas aqui. Pode tentar manchar a sua história. Vamos arrancar. Não, nós não vamos matar, mas nós vamos sujar. Não, peraí um pouquinho. Quantas túnicas que o inimigo tem tentado manchar? Quantas túnicas de honra que Satanás tem tentado manchar sobre as nossas vidas? Mas eu vejo como o Senhor descendo um plumo e um decreto do céu e mudando histórias nesse lugar. Só que é tão interessante que eu sinto a graça de Deus. É tão interessante que o inimigo, ele esquece. Ele pode tentar manchar, ele pode tentar sujar, ele pode tentar acabar com a sua história, mas ele esquece que foi liberada uma palavra profética sobre a sua vida. E a palavra é de vitória, é de vida, é de restauração, é de construção, é de bênção. Aleluia. Eles pegam a túnica de José, matam um animal. Eu quero ser rápida aqui. Matam um animal, suja com sangue e manda o pai, e manda a túnica, leva a túnica para o pai, como se José tivesse morto. Podem tentar marcar a sua túnica aqui, mas no céu ninguém vai marcar a sua história com Deus. Pode falar que é profeta de Baal, pode falar que rouba, pode falar que prostitui, mas ninguém muda a sua história com o céu. Eu vejo o inimigo manchando túnicas, mas eu vejo também o sangue do Cordeiro descendo e o Senhor lavando túnicas. Acho que é interessante que quando
estrutura dele. Yes. Pode tentar manchar a túnica que o Pai te deu, mas o céu desce e fala tudo. É eu que conduzo, é eu que direciono. Pode falar mal, pode fazer fofoca, pode bater o WhatsApp, pode entrar no WhatsApp, pode entrar no Facebook, pode entrar no Instagram, pode fazer o que quiser fazer, porque enquanto está tentando manchar, o céu está trabalhando para te usar para um propósito. Está manchando a túnica, mas o céu levanta. Está manchando a túnica, mas Deus está te preparando. Está sujando a túnica, mas Deus está te fortalecendo e te dando estratégias. Aleluia. Glória a Deus. Isso é rápido, gente. Quer correr. Tem um negócio que depois eu quiser aquela mensagem, eu vou vir aqui pregar ela. Agora é só o esboço. Glória a Deus. A terceira superação de José, algo tão interessante, é que fala sobre, eu quero pontuar, né? Uma delas, que foram várias que ele viveu, mas eu pontuei aqui para ser bem rápida, a humilhação. José, ele chega no Egito como mercadoria. Ele chega no Egito vendido como escravo. Ele chega ali. Eu imagino que... a história fala, né? Se você for estudar a história de Israel, você vai ver que ali eles iam por mercado e eles eram vendidos ali no mercado como uma mercadoria. Escravo. Eram olhados como escravo. Não, eu vou comprar esse aqui, porque esse aqui não tem defeito, esse aqui tem os cabelinhos bons, esse aqui está todo inteiro, então vamos levar. Ele trabalhou no Egito sem salário. Só que mesmo como mercadoria, o escravo prospera dentro da casa de Potifar. A casa de Potifar prospera porque o cenário que nós estamos vivendo não vai mudar quem nós somos em Deus. Aquilo que você está vivendo pode até parecer que é indocumentado, que é ilegal, mas esse cenário não vai mudar quem você é em Deus. Yes. Porque o negócio é o seguinte, tá olhando para você, tá gravando, né? Tá olhando para você e tá vendo você como indocumentado, mas o céu olha para você como cidadão do céu, como raça eleita, como povo escolhido de Deus. Tá olhando como escravo. E eu acho que é interessante, eu vou falar, porque o meu negócio, eu já falei aqui nesse altar muitas vezes, é com o céu, não é com a terra. O Senhor, Ele me deu o documento dessa nação, sim, para a glória do nome dEle, para me fazer a obra dEle fora, mas não é para me humilhar ninguém, não é para me menosprezar ninguém, não é para achar que eu sou melhor do que ninguém, não é para me olhar para alguém e achar que essa pessoa é pior do que eu, não é para me poder viajar e postar as fotos bonitas para humilhar, não, mas é para glorificar o nome do grande. É para isso que Deus faz. Senhor, dá é para isso. O local, aquilo que eu estou vivendo, não pode definir quem eu sou em Deus. Eu sou uma pessoa em Deus. Eu preciso de entender que aonde eu vou, alguém tem que olhar para mim e me visualizar como serva de Deus. Eu preciso de entrar em qualquer lugar e na autoridade do nome de Jesus, se um demônio manifestar, eu preciso de ir lá e expulsar ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. A casa de Potifar não mudou o caráter de José. Engraçado, né? A mulher de Potifar vai lá, o pastor usa falar que é a Potifera. A mulher vai lá, dá de cima de José, seduz José. Aí o que José poderia ter feito? José poderia ter matado, ficado com a mulher de Potifar e com o dinheiro de Potifar e com os bens de Potifar. Mas quem eu sou em Deus tem que definir Ele que está em mim, que habita
ninguém naquela casa. José ele vai para o cárcere. E no cárcere, ele acha graça. Porque a condição de escravo, somente o dono da graça pode retirar da vida de todo ser humano nessa terra. A situação de quem é escravizado pelo pecado, pela prostituição, pela pornografia, é só o dono da graça que tem poder para libertar da escravidão. Então é melhor procurar o dono da graça antes que a senha chegue, porque se a senha chegar, vai passar para o outro andar, e é melhor que vai para o andar de cima e não pelo andar de baixo. Glória a Deus. Tentaram sujar a honra de José, humilharam ele, mas a humilhação não pode impedir que outras pessoas sejam abençoadas. A humilhação não pode impedir que alguém seja abençoado através de sua vida. Eu vou ser rápida, que eu já estou caminhando para o final. Quando José está no cárcere, o texto nos diz que existia um copeiro e um padeiro. E os dois tiveram um sonho. José poderia ter ficado calado, porque a revelação daquele sonho não trouxe benefício nenhum para ele por 2 anos, se eu não me engano. Porque eles saíram dali, foi para onde que estava o rei. E mesmo assim, diante do faraó, ele não se lembrou, o copeiro não se lembrou de José. José ficou esquecido naquele local, mas o compromisso de José era com o céu. O compromisso de José era com aquilo que Deus tinha depositado dentro dele. Olha aqui, eu estou aqui nesse lugar, mas eu não vou deixar de liberar aquilo que o Senhor me pede para liberar sobre a sua vida, padeiro. Você vai morrer. Olha aqui, copeiro. Copeiro, você vai morrer. Padeiro, você vai ser livre. Não, o copeiro foi livre, o padeiro foi enforcado. Mas isso aqui, a humilhação, aquilo que fazem contra você no seu trabalho, não pode impedir que você exercite o melhor naquele local. Sabe por quê? Porque você está naquele lugar porque você quer. Se você não está satisfeito, não amaldiçoe, porque a nossa boca não pode jorrar 2 águas, ela tem que jorrar uma água limpa. É uma água limpa. Então, se não está satisfeito naquele lugar, o céu está falando com alguém aqui. Se não está satisfeito, sai, mas não lança maldição, não lança palavras ao vento, porque isso só vai ser mal para a sua vida. Porque às vezes você está trabalhando com ninguém que nem conhece a Deus. Você está trabalhando com quem conhece a Deus, o que o ímpio vai ter? Nada. Mas o papai vai lá e vai corrigir, porque o papai ama. O prazer do Senhor é nos abençoar. O prazer do Senhor é cuidar de nós. Aleluia. Mas eu vejo o Senhor restaurando confianças aqui nessa tarde de hoje. Eu vejo o Senhor indo na sua casa, restaurando confianças. Humilhação, eu vejo o Senhor tirando palavras que foram lançadas contra a sua vida. Eu vejo o Senhor trabalhando em corações. Eu vejo o Senhor mudando histórias aqui. E você precisa de crer para que o Senhor opere. Creia que o Senhor é poderoso. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele ainda faz milagres nessa terra. Quem mudou somos nós, porque nós deixamos de acreditar no poder, na autoridade, na bondade, no favor do Senhor. Glória a Deus. Deus vai trazer honra para pessoas aqui neste lugar. O Senhor vai honrar pessoas aqui neste lugar. O Senhor, Ele não vai somente fazer como Ele fez com o irmão, que eu creio ainda, que Deus ainda vai trazer algo mais poderoso sobre a vida dele. Eu creio que Deus é forte e poderoso para Ele chegar lá naquele correio lá, abrir aquela caixa do correio, pegar os documentos e olhar e falar assim: o meu green card aqui chegou. Eu creio, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus é poderoso, eu creio que Ele faz muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Deus é forte demais. Deus é lindo demais.
Glória a Deus. Uma outra superação de José foi, apesar de todo o mal, apesar de toda a injustiça, apesar do cárcere, porque ele entendia que no cárcere o Senhor era com José. Ele entendia que na casa de Potifar o Senhor era com José. Mas uma das maiores superações de José foi o perdão. Foi perdoar. Porque perdão é abrir mão e deixar embora. Não estou falando aqui que é para você perdoar e pôr a pessoa para ir embora, não. É para você deixar embora o sentimento que fica corroendo dentro de você e você não para de falar igual um sino que tange. Já viu o sino que tange? Lá naquelas igrejas antigas do Brasil, lá para todo lado. Então perdoar é você deixar embora. É como abrir a mão do pagamento de uma dívida. Eu vou abrir mão desse pagamento, porque eu entendo que Deus ele é mais poderoso para fazer por mim. Eu não vou ficar preso nisso. Gente, olha só o que o céu está falando aqui. Como pode viver pessoas dentro da mesma casa de mal? Como pode as pessoas? Meu Deus, gente, é maravilhoso demais. Nós precisamos de entender o que é mesa. Mesa é relacionamento. Mesa é você sentar, você falar do seu dia, você falar das suas dúvidas, você falar da bondade de Deus sobre você o dia todo. Nós precisamos de voltar ao tempo de mesa na nossa casa. Eu coloco a mesa, isso é para a glória do nome do Senhor, é eu e meu esposo, mas eu coloco a mesa como se eu estivesse recebendo 10 pessoas em casa. Como pode uma família ficar de cara fechada uma para outra? Será que nós queremos viver essa geração de Leia e Jacó? Dentro dos nossos lares, para os nossos filhos presenciar esses relacionamentos dessa forma, e aí nós não temos coragem de perdoar e falamos que o nosso Deus errou, que o nosso Deus é falido, é mentiroso, é isso tudo, porque restaura e não restaura nada. Deus restaura sim, mas nós precisamos nos posicionar para que haja a restauração dentro do nosso lar. Nós precisamos. Perdoar não é fechar os olhos para os erros dos outros ou fingir que nada aconteceu, mas não é guardar ressentimento. Olha aqui, vamos supor que eu esteja de mal com meu esposo, crente, tomando Santa Ceia, né? Eu não estou, meus irmãos, eu não estou, mas eu estou dando um exemplo. Tomando Santa Ceia, vindo para a igreja, vestindo roupa de crente, sapato de crente, terno de crente, perfume de crente, Bíblia de crente. Aí tá de mal dentro da casa com o filho, com a esposa, com o marido, com todo mundo, tá todo mundo brigado de mal. Aí de repente, porque a Bíblia fala que ele vai vir nas nuvens, aí ele vem, aí o que vai acontecer? Vai ficar, porque perdeu tempo. Perdeu tempo e a oportunidade de pedir perdão. José, o texto sagrado nos diz lá em Gênesis 45, 4 e 5, coloca aí para nós, se quiser no capô, acho que eu tenho marcado aqui, 45, 4 e 15. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu acho que se fosse nós, que nós temos um negócio de vingar, né? Nós ia vingar. O que é isso? Ninguém sabia quem ele era. Porque ele estava totalmente diferente. Ele vestia como um egípcio. Ele era um reino egípcio, lá no Egito. Então, o que acontece? Ninguém estava nem conhecendo José. José podia pensar assim: agora vocês me pagam, porque agora vocês vão ver que eu vou fazer com vocês aquilo pior do que vocês fizeram comigo. Vou colocar vocês lá na praça, vou pôr alguém para comprar vocês, vou lançar vocês lá no cárcere, vou humilhar vocês aqui dentro do Egito. Só que eu acredito que quando José olhou para aquelas pessoas, ele olhou e pensou assim: meu Deus, eu lembro lá atrás como foi a história dos meus irmãos. A história deles dentro daquela casa não foi bonita, não. José, ele vira
vossa conservação da vida, Deus me enviou ante da vossa face. Meu Deus, isso é mais do que amor. Isso aqui é como se ele fosse lá dentro dos mandamentos e entendesse assim: eu preciso de amar o meu próximo. Eu preciso de amar o meu próximo. Eu preciso entender a mazela do meu próximo. Eu preciso entender a fraqueza do meu próximo. Eu não posso conviver com o pecado dele, nem fazer aliança com o pecado dele. Mas eu preciso de entender por onde ele passou. Eu preciso de entender qual é a trajetória dele para ele ter chegado até aqui. José, ele não olha pelo que eles fizeram com ele, mas ele olha diante dos irmãos. O texto diz que José, quando viu eles, ele chorou tanto que os guardas ouviram o choro de José. Eu acho que eu ouvi falar alguma coisa sobre o amor aqui na noite de ontem. E nós precisamos de exercitar esse verdadeiro amor, porque o amor, ele não é fingido. O amor, ele não usa de falsidade. O amor, ele não fala mal. O amor, ele não aponta. E eu acredito que José, ele, antes mesmo de Coríntios ter escrito, ele já estava entendendo o que era isso. Ele já estava entendendo que tinha um propósito. Eu preciso de entender que todas as coisas que eu vivo é para um propósito de Deus. É Deus me forjando, é Deus me preparando, é Deus que vai fazer e dar o controle de todas as coisas. Eu preciso de entender que aquilo que eu estou vivendo, que a minha dor não vai me matar, mas ela vai me fortalecer. Eu preciso de entender que a minha dor vai ajudar alguém a levantar e ficar de pé. José, ele entendeu isso aqui. José, ele perdoa. A Bíblia lá no livro de Efésios 4, 26 e 27 fala que a gente precisa de se esforçar. Nós precisamos de esforçar todos os dias. E nós temos uma bússola. E nós temos um manual. E todas as vezes que nós abrimos esse manual e pedimos orientação para o Senhor, ele está aqui com a boca dele para nos orientar. O Senhor aqui, essa aqui é a maior profecia que existe. Essa aqui é uma profecia que nós estamos vendo ela se cumprir. E ela vai se cumprir até o final. Quando nós ouvimos sobre guerras e sobre rumores de guerra, nós estamos vendo a profecia se cumprir. Em breve Jesus vai voltar. Breve o Senhor vai vir para buscar a sua noiva. Eu não sei aonde e o que você está vivendo. Eu não sei aonde que você se enquadra nesse quadro aqui. Eu não sei se é humilhação. Eu não sei se você tem sido perseguido pelo espírito da inveja. Eu não sei se você tem vivido e se você viveu uma rejeição no passado. Eu não sei, mas Ele sabe de todas as coisas. E Ele está aqui para curar você nessa tarde. O nosso Deus é o Deus que muda a história. Da forma que o Senhor mudou a história de José, Ele pode mudar a sua história. Da mesma forma que o Senhor ensinou e capacitou José dentro de um cárcere para ser governador no Egito. Esse é o Deus que está capacitando você para governar a sua casa, para governar a sua família, para governar no seu trabalho, para governar no seu ministério, para governar a sua história. Eu convido você a ficar de pé. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei aonde que essa palavra se encaixou no seu coração nessa noite de hoje. Mas eu convido você a vir na frente, que nós vamos estar orando pela sua vida. E eu creio que o Deus que cura, o Deus que faz milagres, o Deus que opera, Ele está aqui nessa noite. O Senhor, Ele está aqui para passar uma borracha nesse passado. É como se o Senhor falasse assim: deleta. É para deletar. A ordem do céu é para deletar a ofensa. A ordem do céu é para liberar, é para deletar a traição. A ordem do céu é para deletar a bobeira. Já viu que tem umas confusão que começa desse tamanhozinho, aí de repente o negócio pega fogo e vira um brigão, um trem tão feio, porque a gente precisa de ter discernimento para entender que tem um
você precisa. Eu não sei aonde essa mensagem falou com você. Eu não sei o que você precisa de liberar. Mas um dia eu ouvi aqui nesse altar aqui o pastor reconciliando, chamando pessoas para reconciliação. E infelizmente, não demorou nada, o Senhor recolheu um jovem. Parece que Deus usou ele para falar na segunda. E no final da semana, se não me engano, na sexta-feira o Senhor recolheu. Então aproveita enquanto o altar está aberto e vem na frente. Você não precisa de falar para mim, você não precisa de falar para o pastor aquilo que você está sentindo, mas você e o Espírito Santo sabe o que você precisa de liberar e de deixar nesse altar, para que a bênção, para que você possa viver o Efraim, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você, para que você possa alcançar a plenitude em Deus, para que você possa ser abençoado na terra da sua aflição, para que você possa ser abençoado na terra da sua humilhação, na terra da sua rejeição, na terra da inveja. O Senhor, Ele te chama nessa tarde de hoje, para que o Senhor possa, através dos homens e mulheres de Deus, neste lugar, colocar as mãos sobre a sua vida e você começar uma nova história com Deus, um novo governo sobre a sua vida, um novo governo sobre a sua casa, um novo governo sobre a sua família, um governo que é eterno, um governo que é inabalável. Nada abala o governo de Cristo, nada muda o governo de Cristo. É um governo eterno, é um governo perpétuo. Entra rei, sai rei, entra governo, sai governo, mas o governo de Cristo é eterno, ele permanece. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor conhece, e você vai deixando esse altar. Você não vai ser mais escravo. Isso que tem te prendido, isso que tem te amarrado. E essa palavra aqui, talvez você está sendo acometido por uma seta de inveja, pelo espírito da inveja. Mas talvez você também tenha sido usado para ter inveja de alguém. E o Senhor me autoriza a dizer para você: não precisa de desejar aquilo que não é seu, porque aquilo que é seu, o Senhor está reservando, preparando e vai trazer com tempo de excelência e de honra para a sua vida. Vamos orar, pastores, vamos orar, evangelistas. Meu povo, Senhor, eis aqui a tua história, Pai. É o seu povo. Pai, nós ouvimos aqui sobre a história de José. Pai, foi rápido. Mas eu sei, meu Senhor, que através da sua poderosa palavra, o Senhor falou a corações aqui nessa noite. Eu sei, meu Senhor, Rei da Glória, que o Senhor é poderoso demais. O Senhor é bondoso, porque as tuas misericórdias, Senhor Deus, se renova cada manhã. E eu sei que as misericórdias do Senhor está renovando, está vindo sobre pessoas aqui nessa noite de hoje. Eu sei que o Senhor está mudando